Fala, meus amigos, estamos começando aqui o segundo vídeo de hoje, tá? Enquanto eu sigo aturando aqui os crimes desse verme desgraçado, sabotador, chantagista, medíocre, patético, baixo nível, tá aí, ó, vomitando crime todo dia contra mim, que tem 8 anos e nada acontece. Tô tentando um advogado aqui há muito tempo, desde 2018, para me livrar do baixo nível desse chantagista de bosta, e nem isso eu consigo, porque se me derem o contraditório, a farcinha de bosta dessa gentinha covarde cai por terra. Por isso tem que ficar me atacando todo dia aqui, porque eu sou muito mais importante para eles do que eles para mim. Parou de me atacar, em 2 dias eu não sei nem mais quem é, né? E eles não conseguem conviver com isso, porque eles acham que o dinheiro é tudo. Mas é uma gente medíocre, patética, a mim não compram. Então tem que me atacar, né? Continua me atacando aí, vamos lá, vamos lá. Sou mais importante para vocês do que vocês para mim, pode ter certeza disso. Bom, nesse segundo vídeo de hoje, tá, nós vamos falar sobre o refugiado cubano fake e o dilema do refugiado do Agamben. Tá? Então tem uma matéria do Brasil de Fato, que é muito interessante aqui, se chama Cuba denuncia campanha de manipulação política nos Jogos Olímpicos e pede exclusão de desertor. Tá? O cara se chama Fernando Dayan, tá? E ele é canoísta, disputou a Olimpíada de Tóquio, né, por Cuba, ganhou medalha inclusive, e depois saiu de Cuba e foi morar nos Estados Unidos. E aí agora foi incluído na equipe de refugiados, né? Que inclusive é uma questão aí interessante para pensar filosoficamente, vou tentar até fazer mais vídeos sobre isso, mas parece que ele não se enquadra ali muito bem naquele grupo de refugiados e já tem críticas aí e tudo mais. A gente vai usar isso aqui para refletir essas ambivalências, ambiguidades aí a partir da noção de refugiado do Agamben e também um pouquinho do Ailton Krenak, aqui dos palestinos, etc e tal, tá? Então o título do vídeo é esse aí, né? O refugiado cubano fake e o dilema do refugiado do Agamben. Antes eu deixo para vocês aqui mais uma vez a dica do meu novo livro de poemas, está aqui do outro lado de cá. Quem quiser entrar em contato aí, furar o bloqueio desse bandido asqueroso, a gente conversa, o zap está na descrição do vídeo, tá? E esse animalzinho gosta disso. Eu estava aqui, eu tô gravando esse vídeo aqui pela segunda vez, porque eles estão aqui botando capachos no entorno para poder vomitar ali provocações de baixo nível, chantagem, coação. É um lixo assim interminável, porque é uma gentalha que, se parar, a farsa gigantesca, medíocre, baixo nível e patética deles, ó, cai por terra, né? Enfim, e aí na hora que eu estou anunciando os livros aqui de literatura, eles fazem isso, porque a coação é em cima disso, do meu doutorado, da minha carreira aqui, porque são sabotadores de baixíssimo nível, né? Vou continuar seguindo meu caminho a despeito desses criminosos a qualquer custo. Eles vão aprender isso, vão aprender os molequezinhos de merda que eles são, certo? O livro de poemas está aqui do outro lado de cá, tá? Quem quiser entrar em contato, o zap está na descrição do vídeo, tá? E o meu romance está na editora. No vídeo anterior, quando eu comecei a falar do romance, é que esse animalzinho colocou o capacho ali fora para poder vomitar as provocações, porque é um bandidinho covarde que não aguenta um tapa. Se fizer isso pessoalmente, não dura 2 segundos, né? Por isso que ele tem que usar aí, ó, milhares de pessoas para poder me atacar, porque não é ninguém, né? Enfim, então quando o romance ficar pronto, se esse animalzinho de 5ª categoria, bandido, sabotador, chantagista e difamador, não estragar, eu apresento para vocês aqui e vou continuar tentando aqui reencontrar os amigos. Minha rede de contato está poluída por esse verme e eu vou continuar tentando aqui me livrar desse bandido a qualquer custo, tá? O romance ficando pronto, eu apresento para vocês aí aqui no canal do YouTube, beleza? Então, pessoal, vamos lá, vamos aqui a despeito, né, de mais, aqui ó, são mais 3 minutos e 40 perdendo com esse bandidinho patético, essa gente medíocre, fofoqueiro de 5ª categoria, que eu estou aturando já tem 8 anos, cometendo crime contra mim todo dia, atrasando a minha vida, me perturbando com o lixo que ele é, né? Vamos ver se, né, alguém me ajuda a me livrar disso aí, porque não vai entender, né? Já anda e fala, aliás, nem anda, né? Enfim. Bom, vamos lá, pessoal. Matéria do Brasil de Fato, tá? Cuba denuncia campanha de manipulação política nos Jogos Olímpicos e pede exclusão de desertor. País não concorda com a inclusão de canoísta Fernando Dayan na equipe de refugiados, tá? Matéria do Brasil de Fato. Autoridades esportivas cubanas acusaram o Comitê Olímpico Internacional, o COI, de permitir uma, aspas, manipulação política do esporte para atacar a imagem do movimento esportivo cubano durante os Jogos de Paris 2024. Por meio de um comunicado oficial, o Comitê Olímpico Cubano, o COC, exigiu a expulsão imediata, tá, de um atleta de nacionalidade cubana que afirmam foi injustificadamente incluído na equipe olímpica de refugiados, a EOR, tá, e que teria recentemente feito declarações políticas desrespeitosas e falaciosas contra Cuba. Tá? E aí vou ler um trechinho do comunicado, né, da Federação Cubana aqui. Eles dizem:
Isso confirma as preocupações de Cuba sobre a verdadeira motivação política da inclusão de atletas de origem cubana na EOR, ou seja, né, na Equipe Olímpica de Refugiados. Tá? Embora as autoridades do COI tenham assegurado que os atletas em questão não fariam declarações dessa natureza, afirma o comunicado. O Comitê Olímpico Cubano, né, o COC, aponta que as declarações contra o país são uma violação da Carta Olímpica e das regras estabelecidas pelo COI para todos os atletas que participam dos Jogos Olímpicos. Embora o texto não mencione explicitamente o nome do atleta, ele se refere ao canoísta Fernando Dayan Jorge, um dos 2 cubanos que fazem parte da equipe olímpica de refugiados. Nascido na província cubana de Cienfuegos, Fernando Dayan competiu nos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020 como parte da equipe nacional e, junto com Serguei Torres Madrigal, ganhou medalha de ouro na prova C2 1000 metros, né, nos Jogos. Naquela edição, Cuba ganhou 15 medalhas olímpicas, 7 de ouro, 3 de prata e 5 de bronze. Só que aí ele saiu de Cuba, né? Aqui está a notícia. Ó. Em 2022, durante sessão de treinamento da equipe cubana no México, Fernando Dayan deixou a equipe cubana de canoagem, desertou e decidiu se estabelecer em Miami, nos Estados Unidos. Quer dizer, ele não foi expulso do país, ele saiu porque quis, né? Então só isso já torna aí deixa eu ver aqui, a presença dele na equipe de refugiados questionável, né? Porque o refugiado é aquele que é expulso do país, né? Ele não só não foi expulso de Cuba, como ele competiu por Cuba, né, na Olimpíada de 2020 e ganhou medalha de ouro. Ele não ganhou medalha de ouro porque, né, se Cuba fosse o chiqueiro de fome que a direita brasileira, que a direita idiota, né, do Brasil fica repetindo todo dia para si mesma, né? Como é que o cara ganha medalha de ouro olímpica morrendo de fome, né, morando num país, enfim, né? Isso não se sustenta, essas teses não se sustentam, né? Mas, enfim, então o cara saiu de Cuba, foi morar em Miami, mas aí o Comitê Olímpico Internacional aceitou incluí-lo numa equipe de refugiados, né? Isso gerou um problema aí, enfim, no mínimo diplomático, tá? Agora, o que é essa equipe olímpica de refugiados? Vamos tentar entender isso aqui para finalizar e depois a gente partir para a reflexão do refugiado Agamben, tá? A equipe olímpica de refugiados foi apresentada pela primeira vez durante os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro em 2016. É uma delegação de participantes patrocinada pela Fundação Olímpica para Refugiados, o órgão do Comitê Olímpico Internacional que patrocina e fornece bolsas de estudo a atletas que foram forçados a fugir de seus respectivos países de origem. Só isso aqui, quando a gente tem uma filosofia na cabeça, né, introjetada, a gente olha para isso, já entende, já começa a tentar desenhar quais são as parcelas importantes da situação. O Comitê Olímpico Internacional ele é gerido muitas vezes pelos países hegemônicos. Países hegemônicos são a Europa, Estados Unidos e tudo mais, né? E obviamente que quando começa a acontecer esse tipo de coisa, daqui a pouco tem uma interferência política, né? A própria existência, né, dessa equipe olímpica de refugiados é uma existência política no bom sentido do termo, né? Agora, e eu diria inclusive mais, que eu até cometi um erro aqui agora que eu não costumo cometer, né? Que é o de chamar interferências golpistas de política. Isso não tem nada de política, né? Se esse sujeito está sendo usado para criticar o país que deu para ele uma medalha de ouro, né, de maneira equivocada, porque sem ter as premissas conceituais válidas para o papel de refugiado, ele está sendo usado de maneira antipolítica, na verdade, né? Enfim, para finalizar aqui, tá? Porque isso é importante de ponderar isso aqui, porque isso ataca essa vilanização da política que é feita, enfim, pela direita de maneira geral na América Latina, especialmente no Brasil, que tudo que é ruim aí é politicagem, isso é política, não mistura política, etc e tal, né? Pelo contrário, é a política que salva a gente desses monólogos, tá? Enfim, a delegação, a política, a filosofia, né, a arte e tudo mais. A delegação que compõe a equipe olímpica de refugiados para os Jogos Olímpicos de Paris 2024 foi apresentada em maio passado, procedente de 11 países diferentes. A delegação é composta por 36 atletas. 3 deles são latino-americanos, 2 cubanos e 1 venezuelano, né? Claro, né? Tanto Cuba como a Venezuela rejeitaram a inclusão de pessoas de seus países na equipe, considerando que elas não atendem aos critérios internacionais para serem classificadas como refugiados, tá? Em sua declaração, o Comitê Olímpico Cubano disse que a equipe olímpica de refugiados foi apresentada publicamente
como um grupo de jovens atletas desenraizados pela guerra ou perseguição. Não houve nenhuma coisa nem outra, não tem guerra em Cuba, né? E menos ainda desenraizado, porque ele foi atleta ali e ganhou medalha de ouro, né? Quer dizer, né? E o último parágrafo aqui, para a gente partir para a reflexão, tá? O texto destaca que os diretores do Comitê Olímpico Internacional reconhecem que nenhum desses esportistas cubanos foi desalojado pela guerra ou perseguido, né? Também afirma que as autoridades esportivas cubanas, em busca de uma solução construtiva, informaram ao COI sua disposição de permitir a participação desses atletas nos Jogos Olímpicos, representando os países onde residem e que, por vezes, representaram em competições internacionais. Imagina se acontece isso com os Estados Unidos, né? Alguém que foi expulso lá, por exemplo, tentou ali entrar pela fronteira com o México e tal, né? E aí para virar um imigrante e, enfim, aí é expulso lá. De repente pode pedir para entrar aí, mas os Estados Unidos vai entrar para embarrear provavelmente, dizendo, não, isso vai gerar uma propaganda negativa para a gente aqui, não deixa, né? Mas o cubano pode, né? Então, quer dizer, é um negócio assim, a gente tem que discutir isso porque isso é uma questão séria, né? Bom, pessoal, então vamos questionar isso aí, por quê? Esse cidadão aí, né, o tal de Fernando, eu até esqueci o nome dele aqui, deixa eu ver aqui, é Fernando Dayan, tá? Que é canoísta de Cuba. Ele nitidamente não se enquadra na ideia do refugiado tradicional, né? Então, como é que a gente poderia classificar, né, essa figura aí, né? Vamos pegar aqui para poder facilitar a reflexão, os exemplos do Odivan e do Higuita, né, que eu fiz no vídeo de ontem, tá? Quando eu falei da questão lá do futuro da humanidade, do Vanderlei, do Higuita e tal. Então, quer dizer, esse sujeito aí, nitidamente, ele é um Higuita sem Odivan, mas por uma questão ali de escolha, né? Ou seja, ele saiu de Cuba, virou um imigrante, na verdade, e por escolha, né? Ele não é nem um refugiado, ele não cabe nem na ideia de refugiado estrito sensu, tá? Porém, existem alguns tipos de refugiado que é interessante a gente pensar para poder fazer uma dialética com isso aí, comparar, né, com a questão do Fernando aqui de Cuba, para a gente poder tentar, enfim, ver aí até que ponto esse caso dele é um caso que é um dilema, né, para poder a gente pensar essa questão do refugiado no mundo de hoje. Tá? Então vamos pegar, como eu já fiz aqui com vocês, né, algumas vezes, a discussão do Agamben aqui. Duas citações dele aqui para a gente começar a refletir. Tá? Primeira está na página 24, certo? Vamos lá. Diz aqui ele, né? No declínio agora irrefreável do Estado-nação, diz ele, né? Já discutimos aqui também que isso não se sustenta, né? O Estado-nação não está declinando nem aqui nem na China, muito pelo contrário, tá? Então, no declínio agora irrefreável do Estado-nação e na corrosão geral das categorias jurídico-políticas tradicionais, o refugiado é, talvez, a única figura pensável do povo no nosso tempo. E, ao menos até quando não for realizado o processo de dissolução do Estado-nação e da sua soberania, a única categoria na qual é hoje permitido entrever as formas e os limites de uma comunidade política por vir. Então ele sugere que o Estado-nação está em crise e, ao mesmo tempo, diz que o que vai substituir, né, essa figura do Estado-nação é a figura do refugiado como uma figura da comunidade política por vir. Isso me parece uma postura extremamente ingênua. Vou tentar explicar o porquê. Tá? Vamos para a segunda citação dele aqui para a gente finalizar. No último parágrafo ele diz então, né, ele fala aqui deixa eu ver se é aqui ou deixa eu ver, na 29... não, é na 33 mesmo, né? Vamos lá. Ele fala de uma parcela do norte de Israel na fronteira com o Líbano, na qual, naquele momento ali do livro, se não me engano, década de 90, tá? Os palestinos foram expulsos ali, né, da sua terra e ficaram exilados ali, tá? Então ele diz: numa espécie de terra de ninguém entre o Líbano e Israel, encontram-se hoje 425 palestinos expulsos do Estado de Israel. Esses homens constituem certamente, segundo a sugestão de Hannah Arendt, a vanguarda de seu povo, mas não necessariamente ou não unicamente no sentido de que eles formariam o núcleo originário de um futuro Estado nacional, que resolveria o problema palestino provavelmente de modo igualmente insuficiente, tal como Israel resolveu a questão judaica.
Antes, a terra de ninguém, na qual estão refugiados, retroagiu até agora sobre o território do Estado de Israel, furando-o e alterando-o de modo que a imagem daquela colina coberta de neve se tornou mais interior a ele do que qualquer outra região da terra de Israel. Somente numa terra na qual os espaços dos estados tiverem sido desse modo perfurados e topologicamente deformados, e nos quais o cidadão terá sabido reconhecer o refugiado que ele mesmo é pensável hoje a sobrevivência política dos homens. Acho isso essa visão muito aquém, para dizer o mínimo aqui, para respeitar o Agamben, que não é fofoqueiro, não é criminoso, não é chantagista, né? Para respeitar o Agamben, muito aquém do que o mundo atual pede, né? A gente tem que ter alguma coisa além disso para entender de maneira mais ampla os palestinos, os indígenas, o próprio atleta cubano lá e uma série de outras figuras que estão aí nesse contexto, tá? Apenas para ponderar dois detalhes do texto dele aqui, quando ele fala aqui, né, que ele está citando um artigo da Hannah Arendt, que eu inclusive já baixei aqui, mas eu não tive tempo de ler ainda, por culpa desse bandido, né, mas vou tentar. E ele diz que esses refugiados são expulsos do seu país, são a vanguarda do seu povo. Isso me parece uma visão, inclusive, perversa, né? Para usar até um termo que eu nem gosto, porque é dos psicopatetas retardadinhos, eu não gosto de usar esses termos. Mas isso aqui é muito mais adjetivo, né? Quer dizer, você está ali classificando alguém que está totalmente... E ele usa a expressão terra de ninguém. Essa terra de ninguém que ele está descrevendo é a terra de ninguéms sem terra também, né? É importante pensar isso, senão a gente fica achando que, né, aquelas pessoas que estão ali morrendo de fome, estão ali, enfim, né, ensanguentadas, eles são a vanguarda do seu povo. Isso sabe? Para além disso, isso aqui também gera material, se a gente não tem uma atenção às consequências dessas questões, e esse ponto que eu vou falar talvez não tenha nem tanto a ver com o Agamben, mas enfim, hoje a gente já pode fazer uma avaliação maior disso aí. Essa perspectiva aqui, ela serve a caráter para as visõezinhas meritocráticas dos neoliberais latino-americanos. Tá lá porque, enfim, né, não é um certo neodarwinismo pobre, idiota e ao mesmo tempo, enfim, né, em muita medida criminoso, né, sem nenhum tipo de empatia. E aí, enfim, né, então tem essa questão aqui. E aí ele, ao mesmo tempo, ele diz que isso mudou e tudo mais. Por quê? Porque ele está partindo de um certo deslumbre com a globalização que a gente não pode ter mais. E o objetivo aqui dessa última parte do vídeo é justamente pensar o quanto que a gente tem que deslocar esse deslumbre para uma perspectiva, enfim, mais ampla, mais complexa e que atente para detalhes que essas perspectivas, enfim, né, que ficam batendo palma para a globalização como uma foquinha, né, não pode ter, tá? Elas não conseguem chegar em certos raciocínios. Vamos lá, que raciocínios são esses? Eu vou apresentar para vocês aqui 5 tipos de refugiados, tá? Para a gente poder comparar e entender as diferenças entre eles e o quanto que eles ajudam a entender a necessidade de criar uma figura de complexidade aqui, de discussão mais ampla do que essa aí do refugiado globalizado, enfim, né, sem terra como a política do futuro, tá? Vamos lá. Então, primeiro, vamos pegar aqui 3 trechos rápidos aqui do Mahmoud Darwish, esse livro aqui de poemas que eu já fiz vídeo sobre ele no final do ano, tá? Vamos lá. Primeiro trecho, rapidamente aqui na página... Cadê aqui? Na página 23, ele diz: como escrever na nuvem o testamento de meu povo? Nossa gente abandona o tempo como quem deixa um manto em casa e toda vez que alguém ergue um forte, outro o derruba. E em seu lugar arma uma tenda por saudade da palmeira original. Né? Quer dizer, como escrever na nuvem o testamento de meu povo? Isso é uma frase fortíssima, né? Como escrever na nuvem o testamento do meu povo? Ele tá pensando como que ele vai escrever na nuvem o testamento do povo dele, porque o povo dele foi expulso e ele está na nuvem, ele está sem terra. Né? Então, quer dizer, esse sentimento aqui não me parece ser um sentimento de vanguarda. Né? O que mais? Vamos lá, na página 33, tá? Ele diz aqui: quem sou depois da noite do desterro? Quem sou
depois da noite de desterro. Quem sou significa não sou ninguém ainda, né? E esse não sou ninguém ainda, ele não pode ser entendido como vanguarda no mundo atual, na medida em que essa pessoa está ali sendo expulsa do seu lugar, né? E não sendo, digamos, né, deslocada para uma posição mais contemporânea do que aquela na qual fica o sujeito que fica apegado ao território de maneira religiosa. E aí isso aqui já é um acréscimo que você não vai ver no Agamben e nenhum desses pós-modernos, também deslocada da posição daquele que acha que o importante é o nomadismo, não ter mais terra, não ter, quer dizer, a posição do Sloterdijk, do Bauman e etc e tal, tá? A gente precisa pensar mais do que isso, para poder entender o sofrimento dessas pessoas aqui. E por último, vamos lá, e não só o sofrimento, mas, enfim, entender também a complexidade que o mundo atual exige, né? Por último, tá? Tem um poema aqui na 92, que ele está descrevendo aqui um encontro dele com uma mulher chamada Rita, né? E aí ele diz aqui, nós dois estamos perdidos aqui, reunidos na cama e distanciados como estrangeiros num porto, carregados pelo exílio como folha ao vento, atirados na frente das pousadas para estrangeiros como cartas lidas às pressas. Isso também é uma imagem muito forte, né? Como se fosse ali uma carta que o garoto da bicicleta, do correio, atira, plá, né, e joga fora. Ele está se sentindo desse jeito aí, né? Então, enfim, é importante pensar isso para poder não achar que esse tipo de posição aqui é uma posição de vanguarda, né? Enfim, né? Porque se a gente fica... um parêntesezinho aqui, né? Tem muita gente que gosta de misturar arte com política, e é importante, né? A mistura da arte com política é muito interessante, né? E gera muitos olhares, positivos, enriquecedores sobre o mundo. Mas existe uma certa faceta da arte que se desloca de tal forma de qualquer tipo de parâmetro que você acaba, às vezes, olhando e vendo arte no sofrimento, vendo arte, né? Isso é típico de, né, ou de pessoas que estão ali numa perspectiva ingênua, ou de bandidos como esse que eu estou aturando, né? Já tem 8 anos aí brincando lá de artista cometendo crime, né? Então, enfim, diante disso, é importante a gente ter cautela aí com essas mesclas entre arte e política, para poder tirar da arte o que tem de melhor e também da política o que tem de melhor. Porque a política ajuda a arte a pensar melhor e a arte ajuda a política a pensar melhor, se a gente não é um bandidinho, ou se não é um ingênuo, certo? Agora vamos para o segundo tipo aqui de refugiado, que é o refugiado do Krenak, tá? Só para nomear ali, né? Para a gente pensar, como eu falei aqui, né, conectado com o Odivan e o Higuita, né? O refugiado do Mahmoud Darwish é um Higuita sem Odivan por imposição, certo? Então ele não chegou ainda numa espécie de posição mais contemporânea que seria Odivan e Higuita, né? Nacionalismo cosmopolita, tem um lugar, terra, raiz e asa, certo? Já adianto aqui que é a conclusão diante da questão lá utilizando a ideia do Mia Couto. Então o Ailton Krenak está aqui, ó, certo? O Ailton Krenak, na página 77, ele diz, né? A verdade é que vivemos encurralados e refugiados no nosso próprio território há muito tempo, numa reserva de 4.000 hectares, que deveria ser muito maior se a justiça fosse feita, né? E esse confinamento involuntário nos deu resiliência e nos fez mais resistentes. Quer dizer, uma pessoa que se sente encurralada e refugiada no seu próprio território, eu estou me sentindo assim agora, né? Aturando esses bandidos aqui, eu tô sem conseguir ir e vir ali, né? O meu direito de ir e vir está completamente sabotado por essa gente aqui, e eu estou me sentindo exatamente como ele aqui, né? Quer dizer, encurralado e refugiado dentro do seu próprio território, né? Então está aqui mais uma vez o livro do Ailton Krenak, com a diferença de que, né, obviamente que a sensação dele é diferente da minha, né? Porque a sensação dele nitidamente é a de um crime contra o povo dele. Eu estou aturando crimes contra a minha pessoa aqui, né? É um pouco diferente. Porém, a gente pode dar uma certa comparada aí nessas posições, tá? E aí eu diria que o refugiado do Ailton Krenak, ele é um Odivan sem Odivan, né? Não tem nem o Odivan que dirá o Higuita, né? Então, como esperar, né, pensando na perspectiva do Agamben,
que porque o Agamben não está nem sugerindo um Odivan e Gita, ele está sugerindo um Igita e Gita, né? Não tem mais Odivan, acabou isso aí, negócio de Estado-nação, isso não existe mais, né? Agora, se a gente ignorar esse excesso e partir de uma premissa de que o ideal é o Odivan e Gita, ou seja, né, você ter conservado a sua terra, o seu direito à terra, né, e com todas as complexidades e contradições que, enfim, que a participação no Estado-nação carrega e que o Agamben pondera ali, algumas muito bem, outras nem tanto, mas enfim, o sujeito está aqui. Se ele se sente refugiado na própria terra dele, é porque ele quer ter uma terra para dizer que é dele e para, enfim, para viver de maneira plena isso aí, né? Para além das possibilidades de Gita, né? Ou seja, das suas expansões globalizadas e globalizantes. Mas ele não tem nem o Odivan que dirá o Gita, né? Então, quer dizer, é um Odivan sem Odivan, tá? E aí, para finalizar, a gente pode pensar, por exemplo, né, na própria situação da Revolução Cubana, tá? Que aconteceu em 59. Esse livro aqui é muito bom, já fiz vídeo sobre ele, né? É o Noturno de Havana, que mostra como era Cuba antes da Revolução Cubana, como era, enfim, né, o país mesmo, né, dominado pela máfia dos Estados Unidos, enfim, um ditador de direita chamado Fulgêncio Batista, que ganhava $2 milhões do governo dos Estados Unidos para sustentar, né, o terreno ali protegido, né, das revoluções locais para a máfia ganhar muito dinheiro ali dentro, que a máfia não podia ganhar dinheiro lá, ganhava ali, né? E aí o Kennedy ia para lá, Frank Sinatra ia para lá, todo mundo ia lá curtir, né? E o povo ali na miséria e tudo mais, né? E essa gente quer pagar de gestor da sociedade alheia, né? Enfim. E aí, como é que se sentiam, então, esses cubanos lá da década de 50, né? O colonizado, que era Cuba antes de 1959, é também um Odivan sem Odivan. É mais ou menos como se sente o Ailton Krenak, né? Com a diferença de que os crimes atuais que a gente sofre aqui são crimes que não são discutidos no nível da neocolonização, quando na verdade, de certa forma, continua sendo, né? Ainda que muitos dos criminosos que estejam ali, enfim, destruindo a floresta, etc., não sejam nem brasileiros no sentido amplo do termo, são neoliberais, né? E aí, os neoliberais são Odivan disfarçado de Gita, certo? Atentem para isso. Vamos chegar aqui porque eu vou finalizar com eles. Mas, enfim, para finalizar o colonizado, o embargo, inclusive, que se sustenta hoje à Venezuela e a Cuba também, né, impede, inclusive, que Cuba exercite o seu lado iguita, né? Então, hoje eles têm lá o lado deles, Odivan, razoavelmente garantidos, mas não tem o iguita. Então, essa gente que fica defendendo globalização, livre mercado, elas impedem os outros de ter a sua terra e impedem também de ser globalizada. Eles são autoritários a um nível incomensurável, né? E aí, para finalizar, então nós temos o refugiado da ONU, que é um iguita sem Odivan por circunstância, que não é o caso do tal cubano ali, né? Temos o refugiado do Agamben, que também é um iguita, na verdade é um iguita e guita, né? Mas é um iguita e guita por escolha, né? Coisa que não dá para pensar no Ailton Krenak, no palestino, no cubano, não tem como, né? Essas pessoas não têm escolha. O Agamben certamente tem a casa dele, que chega e dorme tranquilamente, depois viaja e diz que eu sou refugiado, né? O refugiado do Ailton Krenak é um Odivan sem Odivan. O refugiado do Mahmoud Darwish é um iguita sem Odivan por imposição, né? Portanto, é um iguita ressentido, digamos, né? E o colonizado de Cuba é um Odivan sem Odivan, né? E também o cubano hoje embargado e o venezuelano idem, né? São Odivan sem iguita, também por imposição. E o neoliberal? Vamos finalizar aqui rapidinho falando do neoliberal. O neoliberal é um Odivan disfarçado de iguita, né? O Agamben está preso na Ásia, então ele esqueceu a raiz e parece nitidamente acreditar que a condição local não existe mais. A expressão do Mia Couto mostra o contrário, né? Tá aqui, eu separei o livro do Mia Couto aqui para mostrar para vocês, tá? A questão da Ásia, da raiz, certo? E aí, para finalizar, né? Porque essa expressão do Mia Couto, raiz e asa, não cai na ingenuidade globalizada de acreditar que o Estado acabou, que o local não existe mais. Esse erro parece derivar de um certo deslumbre com o modus operandi dos judeus, que historicamente transformaram o exílio em regra. Porém, quando se olha para o caso do judeu, é preciso entendê-los, né, ao caso dos judeus, né, a par com o neoliberalismo hoje, porque o neoliberalismo parece ser uma espécie de atualização dessa lógica do exílio meramente pela grana,
né? Um descolamento do local a partir de uma lógica meramente do interesse econômico, tá? E aí, enfim, isso gera várias perdas para os outros locais, e no Brasil isso é evidente, né? E a direita meritocrática tende a ver nisso uma espécie de darwinismo, né? Que é bem diferente daquilo que o Agamben chama de comunidade política, muito pelo contrário, né? Então, enfim, e aí o tal cubano lá, ele não se enquadra nesses contextos aqui, tá? Então a reflexão é essa, tá, pessoal? A comparação é mais ou menos essa aí. Não deu tempo aqui de falar tudo que eu gostaria por culpa desse bandido, mas eu de repente faço mais um vídeo aí para poder... De repente tento gravar um vídeo 3 da manhã, 4 da manhã, que aí esse idiota tá dormindo, eu consigo finalizar as coisas aqui, tá bom? Então é isso, a gente se fala amanhã no próximo vídeo. Grande abraço, tamo junto, fui.